Fase da Segunda Guerra Mundial. A segunda fase da Segunda Guerra Mundial se iniciou em 1942 com a entrada dos Estados Unidos na guerra, por conta do ataque japonês a Pearl Harbor, uma cidade no Havaí dos Estados Unidos. Matou muitos civis e muitos militares. Por isso, os Estados Unidos, com o apoio da sua população, pois pessoas tinham morrido lá, declararam guerra ao Japão e à Alemanha. O primeiro ato dos Estados Unidos na guerra foi atacar a Alemanha, mandando uma frota para defender o Reino Unido, que estava sufocado faz bastante tempo. Também vale ressaltar que nessa época a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão imperial estavam no seu ápice na guerra. O Japão tinha dominado quase toda a Oceania. A única posição deles era a Austrália naquela época. A Austrália, um domínio britânico. A única coisa que estava parando eles mais para baixo na região da Oceania, mas na Ásia eles estavam dominando muito. A China estava sendo muito afetada nessa época. Do outro lado do mar, nós tínhamos a Alemanha, que tinha posto a França de joelhos, estava destruindo o que tinha da União Soviética na frente, com a Operação Barbarossa. A maior derrota dos alemães nessa época, no caso a única derrota, era a Batalha da Inglaterra, que eles tinham perdido para a Inglaterra, pois eles só não tinham conseguido vencer a batalha, eles tinham chegado no empate. O empate era tudo que os britânicos precisavam para sobreviver. Os únicos aliados possíveis dos Estados Unidos daquela época era o Reino Unido, pois a França tinha caído e os outros países não queriam muito se envolver nesse conflito, não queriam muito realmente se envolver nesse conflito. Quando a Alemanha invadiu a União Soviética em 42, eles receberam um aliado que eles não esperavam ter, que é a União Soviética de Stalin. Com o prosseguimento dessa época, em 1943, começou a virada da guerra a favor dos aliados, com a Batalha de Midway e a Batalha de Stalingrado. Primeiramente, a Batalha de Midway ocorreu no Pacífico, no atol de Midway, que os japoneses esperavam conseguir surpreender os Estados Unidos e trazer o domínio japonês para as águas americanas, mas foram completamente humilhados naquela batalha, porque eles tinham chegado com uma tropa maior e os Estados Unidos com estratégia, com saber que eles sabiam que eles estavam chegando, eles conseguiram se preparar melhor para defender a ilha do ataque japonês. E na Batalha de Stalingrado, em que o exército soviético conseguiu parar o segundo exército dos alemães, no caso o segundo exército alemão, que era de longe o maior exército da Europa naquela época. O exército vermelho conseguiu parar esse exército para eles não conseguirem chegar nas reservas de petróleo do Cáucaso, que com essas reservas a Alemanha poderia lutar a guerra meio que para sempre. Outra derrota muito importante do eixo nessa época foi a derrota em El Alamein, que praticamente expulsou eles do norte da África. Os britânicos venceram essa batalha e após isso chegou os americanos na costa do Marrocos. Com essas derrotas, 1943 foi um ano realmente de virada. 1944 marcou o fim da Alemanha nazista, com a Operação Overlord, no caso a operação que culminou no dia D. Nessa mesma época em que eles estavam planejando o dia D, eles tinham feito uma reunião em Teherã, no Irã, capital do Irã, sobre justamente essa operação. Tinha se encontrado o Big Trio, no caso Theodore Roosevelt, Winston Churchill e Joseph Stalin haviam se encontrado para discutir como seria essa operação. Enquanto eles estavam organizando isso na Inglaterra, a União Soviética lançou uma ofensiva para dividir o exército alemão. Eles iam tentar defender o território que eles haviam conquistado, sendo que era mais uma distração, porque a força bruta mesmo dos aliados ia vir pela Normandia mais tarde. Enquanto isso, o Japão estava perdendo ilha após ilha. Os Estados Unidos haviam realmente entrado na época que chamam essa época dos Estados Unidos de milagre da produção, porque eles haviam conseguido
transformar qualquer coisa, qualquer fábrica de qualquer coisa numa fábrica bélica. Fábrica de geladeira começou a fabricar tanque de guerra, e fábrica de produtos enlatados começou a fabricar armas curtas. Com essa produção em massa e com uma população grande, mais um treinamento, que eles tinham um treinamento de qualidade, eles conseguiram começar a dominar a ilha após ilha no Japão, transformando o caminho até a ilha principal cada vez mais rápido. Em julho daquele ano, ocorreu o tão famoso dia D, junho de 44. Era um tudo ou nada. Se aquela invasão desse certo, a Alemanha nazista tinha seu atestado de óbito assinado. Se a tentativa de invasão não tivesse dado certo, ela teria que ser adiada para sempre. Pois era impossível naquela época, naqueles planos, dessa operação dar errado. Se ela desse errado, ia levar a guerra junto. Mas ela deu certo, com o apoio de paraquedistas que atravessaram a praia, conseguiram, no momento da invasão, eles passaram despercebidos, entraram mais para frente na França e foram fechando um círculo até que renderam o exército alemão que estavam protegendo as praias da Normandia e conseguiram começar a adentrar a França. O completa liberação da França ocorreu no final do ano de 44. 3 meses depois, mais ou menos, desse dia, ocorreu a liberação de Paris, que foi um marco em que a Alemanha realmente tinha perdido o total controle daquela região. Enquanto isso, os americanos tinham se dado muito bem no norte da Itália, no norte da África. Eles tinham começado a invadir a Sicília. Vendo isso, o governo italiano de Vittorio Emanuele II, o rei Vittorio Emanuele III, vendo que eles estavam indo para perder a guerra, tirou Mussolini do poder, falou que tinha se aliado aos aliados e prendeu Mussolini para usar ele como moeda de troca para quando os americanos chegassem na Itália eles conseguissem um acordo mais vantajoso para eles. Quando essa notícia chegou em Hitler, ele enviou, isso mais cedo no ano, ele enviou um exército para tomar Roma e tirar Mussolini do cadeia. Ele conseguiu e a Itália ficou dividida em duas partes nessa época. O Reino da Itália, comandado por Vittorio Emanuele, e a República Social Italiana, um fantoche da Alemanha liderada por Mussolini. Essa Itália não sobreviveu muito tempo, porque as forças combinadas do exército sul-italiano com o exército americano e também com a força expedicionária brasileira, que chegou nessa época mais ou menos no campo de batalha, conseguiram tomar o resto da Itália e começar uma invasão à Alemanha pela Itália. Os Estados Unidos subindo pela Itália, com os britânicos vindo pela França e com os soviéticos vindo pelo Oriente. Os alemães não conseguiram manter o fronte por muito tempo. Houve o colapso da indústria militar alemã, eles não estavam mais conseguindo manter a guerra. No final de 1944, era completamente certeza, até mesmo para os próprios generais da Alemanha, que eles não iam mais conseguir vencer a guerra. Só que Hitler se mostrava inflexível. Ele falou que ele dizendo que ele não ia se render aos povos que estavam invadindo lá. Mais ou menos em abril de 1945, os soviéticos conseguiram chegar em Berlim. Tomaram Berlim e acharam a bandeira comunista no Reichstag. Quando eles chegaram lá, era o fim da Alemanha, por isso. O fim da Alemanha nazista, porque chegaram em Berlim, tiraram todos os governantes, os generais que estavam lá no poder, mas não encontraram Hitler, porque ele não estava lá. Ele estava num bunker, a alguns quilômetros dali. E quando os soviéticos chegaram naquele bunker para ver o que tinha lá, eles encontraram Hitler e sua esposa Eva Braun mortos, aparentemente mortos. Eles haviam se matado quando eles souberam que o Exército Vermelho estava muito próximo e como Hitler não queria ter seu corpo exibido como troféu, ele se matou. Fez sua esposa fazer o mesmo. Então, a partir do dia 5 de março, que foi o dia da assinatura do tratado em que a Alemanha se rendia incondicionalmente. Esse era o fim
da guerra na Europa. Porém, no Japão ainda, os japoneses não queriam se render. Isso também era uma coisa cultural deles, que eles não se renderiam por nada. E isso estava começando a se mostrar nas batalhas, em cada vez mais japoneses suicidas se matando para tentar causar dano ao inimigo. Os Estados Unidos, vendo isso, eles pensaram nos generais, fazendo os cálculos deles, que seria mais perigoso, tanto para os americanos quanto para os japoneses. Ia ser mais uma coisa mais sanguinolenta se eles continuassem com a guerra dessa forma, até o momento que eles fossem invadir o Japão, porque as ilhas de Okinawa, as ilhas de Iwo Jima haviam sido um banho de sangue, porque os japoneses não se rendiam por nada. Então, eles resolveram pôr em prática, ao invés da... Em 1940, Einstein mandou um dossiê para os Estados Unidos falando que a Alemanha nazista poderia fazer uma bomba nuclear. Então, os Estados Unidos resolveram fazer uma também. O alvo inicial era Berlim, porém, com a rendição da Alemanha, eles viram que o único lugar que eles poderiam usar essas bombas era no Japão. Então, em 6 de agosto de 1945, eles usaram a bomba que era chamada de arma para acabar com todas as guerras. Uma bomba de urânio chamada Little Boy, no caso, garotinho. Essa bomba foi lançada do bombardeiro de longo alcance no Gay e vaporizou a cidade. 80 mil pessoas morreram instantaneamente, mais 30 mil morrendo nos próximos dias. Mesmo com esse ataque, o governo japonês não se rendeu. Ele estava ainda convicto que ele não ia se render. Então, no dia 8 de agosto de 1945, 2 dias depois, também a bordo de Enola Gay, uma bomba de urânio, um codinome Fatman, foi lançada sobre a cidade de Nagasaki, causando uma destruição ainda maior. Porém, mesmo assim, o governo japonês ainda não se rendeu de primeiro momento. Então os americanos ameaçaram lançar uma bomba em Tóquio. Então, com a bomba na capital, os japoneses resolveram que é uma desonra completa, mas destruir completamente a capital, matando civis, matando militares, matando tudo que há. Não deve ser uma coisa muito boa, então vamos assinar esse tratado de rendição. Então, o Japão resolveu enviar uma mensagem para os aliados, falando que eles começaram a conversar sobre uma rendição. Então, em 2 de setembro de 1945, os japoneses assinaram uma rendição incondicional e com isso finalizou a maior guerra do século XX, a guerra que mais mudou o mundo, uma guerra que até hoje você consegue ver as consequências dela.